Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado é o nome de Jesus. O Senhor, Ele é muito bom. Ele tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas. E Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Hebreus. Vamos estar meditando lá no livro de Hebreus, hoje pela manhã, na consagração. Lemos também sobre o livro de Hebreus. Deus tem algo ainda aqui nesse livro para nós. Já estamos chegando no inverno, né? Os irmãos se preparam, porque aqui faz muito frio e é alto. Então, quando tiver meio friozinho, vem bem agasalhado para essa igreja. Faz frio mesmo, mas é muito bom. Mesmo com frio, o Senhor Ele se faz presente. Mesmo com frio, o Senhor Ele tem operado. Todos acharam? Hebreus? Hebreus capítulo 12. Deus, Ele é um ser que ninguém o criou. Nós, seres humanos e humanos, fomos criados pelo Senhor. Nós somos criatura e Ele é o Criador. E Ele deixou a sua palavra e vários ensinamentos para que nós venhamos aprender a obedecer e o agradar sobre essa terra. Quando ouvimos uma palavra de exortação, ou quando ouvimos uma palavra de conforto, ou uma palavra avivada, ou uma palavra de prosperidade, todas essas palavras são palavras do Senhor e é bom para as nossas vidas. E precisamos, como homens, porque somos falhos, estar atento ao que o Criador quer para conosco, qual que é a vontade dele. E como servos falhos que somos, precisamos cada dia mais nos corrigir, sim. E hoje, como é Santa Ceia, nós estamos aqui, e os irmãos já sabem como que a minha forma de pregar, que é de ensinar, que é de orientar, despertar os irmãos à realidade, à verdade. Então hoje nós vamos aproveitar tudo que está acontecendo aqui, no culto de hoje, a ministração da oferta pelo presbítero Paulo, na breve saudação que o pastor Elton deu, e nós vamos então fazer um resumo de tudo isso, para que seja bênção na sua vida e que seja bênção na minha vida. Amém? Amém? Então, lá no livro de Hebreus, todos acharam? Capítulo 12. Hoje, especialmente hoje, eu vou abrir um pouco algumas coisas que estão ocorrendo na igreja, e até mesmo com o meu físico, bem para os irmãos entenderem como que nós pagamos um preço para estarmos aqui na liderança dessa igreja. E também para incentivar os irmãos a continuar e não a desistir. Eu não sei qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, mas que você não desista, você venha continuar, no nome de Jesus. Os vencedores são aqueles, meu irmão, que permanecem. Os vencedores são aqueles que são persistentes. E nós estamos aqui porque verdadeiramente temos uma grande ajuda. Repita comigo: a minha ajuda vem do céu, vem da glória do Senhor. Amém? Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim:
Segui a paz com todos e a santificação. Repita comigo, igreja. Segui a paz, com todos, e a santificação. Eu quero que você repita mais uma vez, porque está muito fraco. Parece que só 20 irmãos falaram, o resto qualquer. Vamos repetir mais uma vez? Bem bonito para Jesus? Amém. De uma forma avivada? Aleluia. Vamos lá. Segui a paz, com todos, e a santificação. Olha para o seu irmão nos olhos dele e diga: segui a paz com todos, e a santificação. Sem a qual, bem forte, bem bonito para Jesus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha nos olhos dele mais uma vez e diga: sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Pode sentar, feche sua Bíblia no nome de Jesus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Simples de entender esse versículo. Está bem fácil. Não tem como nos confundirmos nisso aqui. Está super simples. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que verá o Senhor é este? Este verá o Senhor é lá na glória. O homem não tem condições de ver a Deus, mas há uma promessa de que o Senhor há de nos levar, e lá então nós iremos ver a Deus, iremos contemplar a Jesus Cristo. Há coisas que às vezes nos confundem, que nós estamos em dúvida, que não sabemos como. Deus é Espírito, como Ele pode ter uma forma, como que eu vou ver Ele? Como que eu vou conhecer Abraão? Nem conheço Abraão. Como que eu vou reconhecer todo mundo lá? Lá os mistérios serão revelados. Aleluia. Lá nós vamos contemplar as maravilhas de Deus como nós não conseguimos contemplar nos nossos dias de hoje. Lá nós vamos poder ficar na glória de Deus, e nós não vamos desfalecer, nós não vamos morrer. Lá nós vamos poder ouvir a voz de Deus de uma forma total, na sua voz plena, e nós não seremos abalados, porque nós, então, naquele momento, estaremos preparados para tudo isso. Estamos preparados para ouvir a voz de Deus, estamos preparados para ver a Deus, estamos preparados para os segredos serem revelados para nós. Agora nós não estamos preparados para isso, mas vai chegar um dia que lá nós vamos estar tudo certo. Para chegarmos nesse lugar, nós precisamos dessas duas condições, a qual nós acabamos de ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Primeiro, seguir a paz com todos e a santificação. A paz não é para eu seguir só com o apóstolo da igreja, com o bispo, com o pastor, com o diácono, com o presbítero, com o membro da igreja. É para seguir com todos. É para eu ter paz com todas as pessoas. Eu não posso ter fisicamente um adversário, carne e sangue. Não. Meu adversário, eu sei quem ele é. Não é carne nem é sangue. A Bíblia diz que não é carne e nem é sangue. Repita comigo: meu adversário não é carne e nem sangue. Nós sabemos quem é o nosso adversário: o inimigo, adversário de Deus, caluniador, acusador. O diabo, Satanás, legiões de demônios. Esses são os nossos adversários. Então nós precisamos seguir a paz com os nossos irmãos. Eu preciso ter paz com o vizinho, eu preciso ter paz
com o camarada que é fanático por um time de futebol e que é chato às vezes. Tenho que seguir paz com ele. Tenho que ter paz com todas as pessoas, procurar manter a paz. E jamais eu ser a pessoa que vou causar alguma coisa e ficar com raiva e perseguir alguém. Longe de mim e longe de vocês perseguir alguém. Amém? Amém. Seguindo isso, então, aí a Bíblia nos dá uma garantia de todos podem ver a Deus. Tendo essas duas situações, a paz e a santificação. Santificação é separar, é nos tornarmos santos, separados do pecado. Não tenho mais nada com pecado. Se outra hora eu tive, agora eu não tenho mais. Eu não quero mais pecado. Eu quero ficar separado, longe do pecado. Eu quero me santificar cada dia mais diante do meu Deus. Essas duas situações, a Bíblia nos garante que não há acepção de pessoa. O que é acepção? Deus ele não vai proteger ninguém. Ele não vai dar uma proteção para o bispo, ou para o apóstolo, ou para o grande pastor, o grande pregador, ou o cantor famoso que levou multidão a comprar o seu CD, e multidão aceitaram a Jesus através dos seus louvores. Não há acepção para ninguém. A Bíblia nos afirma: se não tiver essa paz, se não tiver essa santidade, essa santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Para ver a Deus, temos que seguir essas duas situações: a paz e a santificação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele tem nos ensinado, Deus, Ele tem nos mostrado o que nós temos que fazer. E na nossa posição como seres humanos, precisamos escolher em obedecer ou não obedecer. Nos colocar diante de Deus e falar: Deus, eu sou problemático. Deus, eu sou o pior dos piores. E eu preciso de uma ajuda, Deus. Será que o Senhor pode me ajudar? Qual será a resposta de Deus? Não. Eu não trabalho com problemático. Eu não trabalho com os piores dos piores. Eu só trabalho com aqueles que são fáceis de ouvir, de compreender. Eu gosto de trabalhar com esses. Com os piores eu não gosto de trabalhar. Deus não fala assim e Deus não age assim. Deus está disposto em ajudar a todos. Ou o pior dos piores, ou o melhor dos melhores, ou maleável ou não maleável, ou flexível ou inflexível. Deus está pronto para trabalhar com todos. Deus só quer ouvir uma coisa: Deus, eu estou aqui e eu quero que o Senhor, meu Deus, me ajude. Então, como nós estamos na casa do Senhor, aprendendo a palavra de Deus, nós estamos passando aí um mês, aí umas situações aí de muita bênção, de muito milagre, de um mover de Deus, né, poderoso sobre a igreja. Teve a consagração, né, a unção sobre a minha vida, né, algo poderoso sobre a igreja. Nós vimos a irmã pulando, irmão dando glória a Deus, caindo no poder. Isso é muito bom, é maravilhoso. Eu gosto disso. Aleluia. Gosto mesmo. Gosto da palavra do Senhor, de ler a Bíblia, de me aprofundar na palavra de Deus. Gosto de ouvir testemunhos. Gosto, sabe, de estar dirigindo, de repente ficar pensando no que aconteceu na igreja, no culto, no louvor que o irmão cantou, no movimento que aconteceu, no milagre que Deus fez, que operou. Tudo isso é maravilhoso, isso faz parte da igreja, isso faz parte do nosso culto que nós participamos. É maravilhoso isso, é muito bom. Mas quando de repente nós deixamos que muitas coisas nos levem e nos tire realmente a posição a qual nós temos que ter como homens e como mulheres de Deus, as nossas obrigações, aquilo que nós temos que fazer de bom coração, de um coração livre, fazer de uma forma realmente com amor para Deus.
Quando nós não somos mais obrigados, ou quando nós somos obrigados a fazer alguma coisa e fazemos, não quero fazer isso, estou sendo obrigado. Não vale a pena, todos nós aqui como servos de Deus, nos analisar para o nosso bem, para o bem do irmão, para o bem da irmã, e ver aonde é que nós estamos sendo úteis e aonde é que nós não estamos sendo úteis. E quem quer ser útil para Deus? Quem quer trabalhar para Deus? Quem quer estar à disposição de Deus? Quem quer ouvir o chamado do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero, usa minha vida, Senhor. Porque nós ouvimos tantos irmãos: eu quero ser usado por Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas na hora que Deus o chamar, e na hora que Deus colocar uma responsabilidade sobre as costas deste, será que realmente nós vamos conseguir estar de pé e cumprir aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas? Jesus, na sua parábola, ele ensinou sobre alguns homens que chegaram e foram dados para eles alguns talentos. E todos que receberam o talento tinham uma obrigação de fazer aqueles talentos se multiplicar. Porque tinha uma ordem: eu vou voltar e eu vou querer de volta o talento que eu dei para vocês. E a parábola diz que alguns foram e conseguiram, dobrar, triplicar. E teve um que enterrou. Ele enterrou. E quando veio o Senhor, isso é uma parábola, e essa parábola estava dizendo para os discípulos sobre o reino dos céus, e algo que iria acontecer com os servos de Deus sobre essa terra. Que todos nós, como servos de Deus, foi dado um talento para nós, e nós teríamos que usar esse talento. E através daquilo que foi nos dado, nós teríamos que ganhar, multiplicar, fazer crescer aquilo que foi dado para nós. Então a parábola de Jesus era isso que estava dizendo. Porque ele vai voltar e ele vai cobrar o talento que te deu. E se você não fez nada por esse talento, você será cobrado, muito cobrado. Então aí nós entendemos, irmãos, que nós, como servos de Deus, temos que estar atentos e temos que estar à disposição do Senhor. Nós não fomos chamados, igreja, só para ficar sentado, ouvir e ter uma boa família e os filhos fazerem faculdade e fazer bons casamentos. Aí vem a velhice, a gente morre e pronto, acabou. Não foi só para isso, não. Foi mais do que isso. Fomos chamados para levar a palavra de Deus. Aleluia. Fomos chamados para levar para o mundo algo que o mundo não tem, mas nós temos. Aleluia. Fomos chamados para servir a Deus, servir uma obra do Senhor, e esta obra de Deus sempre está precisando de homens e de mulheres para trabalhar. Aleluia, Senhor. Sempre está precisando de homens e de mulheres que paguem um preço, que estão à disposição do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham um compromisso com Deus vivo, e eles, não importava qual decreto que ia acontecer, eles tinham um voto com Deus. E o voto que eles tinham com Deus era: somente a Deus nós vamos adorar. Aleluia. Somente a Deus os nossos joelhos vão dobrar. Somente a Deus. Mesmo que a vida deles estivesse em risco, mesmo que eles fossem levados à morte, era o voto que eles tinham com o Senhor. Aleluia. Aleluia. E quando chegou a hora, meu irmão, de ser provado, aqueles homens, aqueles 3 jovens, eles foram provados, e eles não negaram. Eles foram fiéis ao Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
A igreja tem que ser fiel a Deus. Nós precisamos ser fiel ao nosso Senhor. Quando Deus tem um chamado, o Senhor quer usar as nossas vidas, porque nem todo mundo quer se colocar à disposição, nem todo mundo quer ser um pastor, porque para ser um pastor, ele paga um preço para ser um pastor. Quando o azeite desce na cabeça dele, quando ele é separado por alguém, no mundo espiritual já começa uma briga, uma guerra terrível. E aí, muitas batalhas ele sofre e passa por várias situações, porque ele está numa posição de líder, é um pastor, é um homem de Deus. Ele tem uma grande responsabilidade de cuidar de vidas, de ovelhas que não é dele, as ovelhas são de Jesus. Tem que tomar cuidado no tratamento com essas ovelhas. Tem pastores que matam ovelhas, tem pastores que cuidam muito bem de ovelhas. E todos esses terão que apresentar para Deus aquilo que Deus colocou nas mãos deles. É uma responsabilidade muito grande. Então às vezes as pessoas olham o sofrimento de um grande líder, eu ser líder, não, estou fora, não quero não. Não quero ser líder, não quero não. Uma responsabilidade dessa tão grande. Mas e aí? O que você quer ser então? E aí? De que forma você quer ficar diante de Deus? Apenas um ouvinte? Um membro? Ninguém é membro, igreja. Não há membros. Há servos. Repita comigo, não há membros. Há servos. Há servos. Olha para o irmão que está falando e diga: há servos. Servos foi chamado para servir. Servo foi chamado, não foi para ficar sentado, não foi para ficar de braço cruzado, só vou cuidar da minha família. Servo foi chamado para servir a Deus, para oferecer alguma coisa para alguém que precisa e necessita. Meu irmão, nós somos chamados, meu irmão, para levar a palavra de Deus para as pessoas lá fora. Nós somos chamados para levar vida para aquele que não tem vida. Nós fomos chamados para trazer liberdade para o cativo, igreja. Glória a Deus. E nós podemos trabalhar, e cada um pode ficar na sua posição. Ah, não sei falar direito, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Não tem problema, sempre tem um lugar para você. Aleluia, é verdade. Sempre tem um lugar, uma posição que Deus vai te usar nessa posição, e você será uma bênção. Mas é importante que você entenda isso, que você foi chamado para servir. Aleluia. Que nós somos chamados para pagar um preço. Quem quer ir para o céu, quem quer ir morar com Deus na glória, todos nós queremos. Mas quem quer ficar longe do pecado? Quem quer ficar longe do pecado? Porque o pecado às vezes é gostoso. Tem coisas que atraem. Tem coisas que é muito mais gostoso do que esse negócio de proibir. Ah, proibir não é legal não. Existe algo aí dizendo, né, que quando se proíbe, aí o negócio fica feio mesmo. Porque aí vem a curiosidade, e aí então as pessoas vão e pecam. Então, sabe de uma coisa? É melhor então liberar logo de vez. É ruim. Então, tem coisas que não é legal em fazer, mas nós temos que fazer. Sabe, tem coisas que é prazeroso, gostoso, passear com a família, ir pro shopping, ir almoçar, ir na churrascaria. Sabe, é muito gostoso isso. Mas para um servo de Deus, para um líder, principalmente um líder que tem uma posição, que ele tem uma obrigação, muitas das vezes ele tem que abrir mão de um cinema, ele abre mão de um churrasco, ele abre mão de festa, ele abre mão de um monte de coisa. Aí quando Deus chama alguém para ser um pastor, para ser um líder, não, eu jamais, é isso? Não, isso aí é para ele, não, para mim não é não. Irmão, tu será cobrado. Irmã, você será cobrada pelo Senhor. Porque quem está te chamando não é o homem, é Deus. É Deus que está lhe chamando.
Que preço nós pagamos? Um preço que nós pagamos para morar no céu. Para morar no céu, só entra quem vai seguir a paz e a santificação. Se você não gosta de manter a paz com as pessoas, com os vizinhos, com os seus amigos, então você não vai para o céu. Se você não gosta de santificar, orar, ler a Bíblia, procurar ser uma pessoa decente, aquele que engana, deixa de enganar, aquele que é mentiroso, deixa de mentir. Porque o mentiroso, ele não vai entrar no céu. A Bíblia diz logo que o mentiroso não entra no céu. Aquele que rouba, ele não vai também entrar no céu. Então tem coisas que para morar no céu, para morar com o Senhor, nós temos que abrir mão. Eu não posso roubar mais, eu não posso mentir mais, eu não posso mais trair mais ninguém, eu não posso... Não, eu tenho que parar de fazer coisas erradas, porque isso é ser separado, isso é ser santo, e é só dessa forma que vai morar no céu. Aleluia! Fala assim com o seu dedinho. Isso é um preço que se paga para morar no céu. Repita, isso é o preço que se paga para morar no céu. Para morar no céu, meu irmão, não pode mentir, não pode viver em pecado, tem que ser separado. Porque se tiver sujo, não entra na glória. Quem está disposto a pagar esse preço? Levanta a mão. Aleluia! Glória a Deus! Não tem esqueminha, irmão. Com Deus não tem esquema. É assim e pronto, acabou. Aleluia! Não tem um jeitinho brasileiro com Deus. Não tem. Com Deus é dessa maneira e pronto, acabou. Está vendo o preço que nós temos que pagar? Este é o preço. Este é o preço. Agora, quem quer ser um pregador? Quem quer ser um pastor? Quem quer ser um grande líder? Quem foi chamado para ser liderado? O preço é maior ainda. O preço é maior ainda. É maior ainda o preço, meu irmão. É pesado o negócio. Na semana da consagração, caiu uma obturação e eu fui no dentista arrumar. A dentista me deu uma anestesia e pegou o nervo. Já tem quase um mês. A minha língua está adormecida. E eu estou falando com dificuldade. Já quase um mês. Meu Deus. E eu achei estranho, né? E perguntei para a Sandra, minha esposa, que trabalha no consultório, para perguntar lá, e o pessoal falou: olha, há vezes que não volta mais, nunca mais, vai ter que conviver com isso, e às vezes que vai voltando devagarzinho. Aí eu falei: mas o negócio não é fácil não, né? Já pensou o pregador com a língua adormecida? Não consegue nem falar direito, não sai direito às vezes a palavra que quer falar. Vai comer, coisa boa é comer, eu gosto de comer. Eu como bem, eu sou magro, não engordo, então eu aproveito. Como é muita coisa. Comigo não tem esquema, é pudim, é gelatina, é tudo. Não tem esse negócio, eu não posso comer porque eu vou engordar. Não, eu como bem mesmo. Tá até ruim de comer porque a língua está adormecida. Vai morder e tá tudo estranho. Vira e mexe, eu sou pego por uma enfermidade. Mas a enfermidade não me tira dos cultos de domingo, a enfermidade não me tira de nenhum culto, não me tira de ir pro monte, a enfermidade não me tira. Não me tira de arrumar o teto da igreja, não me tira. Qual às vezes que os irmãos viram que eu estou doente, o bispo não veio hoje, o apóstolo não veio hoje porque está doente, está de cama. Poucas vezes os irmãos viram isso. Na sexta-feira eu estava passando mal, uma enfermidade veio sobre a minha vida. Estava ruim de eu andar, estava uma dificuldade terrível. Para piorar, aconteceu coisas muito desagradáveis aqui na sexta-feira, que me entristeceu de maneira... E tudo isso nós não passamos para a igreja, nós guardamos, ficamos com aquilo aqui, ó, só nós. Mas no domingo nós pregamos o evangelho, nós levantamos a mão, determinamos bênção, profetizamos maravilhas sobre a vida dos irmãos. Mas só Deus sabe como nós estamos passando muitas das vezes. O pastor Elton falou sério. No ano passado eu peguei 3 pneumonias, irmão. Não é possível uma coisa dessa. Essa última veio tão agressiva, que eu senti realmente que era uma coisa terrível, que não era natural,
que era uma mão de Satanás, era algo maligno. E algumas pessoas com sensibilidade espiritual perceberam isso também. Mas olha só, estou aqui de pé, estou aqui fazendo a obra do Senhor. Não parei e não vou parar. Isso é o preço que nós pagamos por estarmos numa liderança. São ataques e mais ataques. São coisas que acontecem. No mês da consagração, minha esposa foi roubada aqui na rua. Empurraram ela com agressividade, arrancaram a bolsa dela. Tinha R$300 na bolsa dela, levaram o celular, levaram todos os documentos dela. Ela não anda com todos os documentos, mas nesse dia ela teve que ir no banco resolver uma situação e precisava levar os documentos originais. O motoqueiro pegou ela à noite, que empurrou ela, xingou ela, tomou a bolsa dela e foi embora. E são lutas e lutas e lutas e lutas que eu sofro, que ela sofre e que nós não passamos para a igreja. Mas isso é um preço que nós temos que pagar. E nós não vamos ficar murmurando e falando: ah, irmão, coitadinho, tenha misericórdia da gente. Não, meu irmão, a graça do Senhor me basta. Assim como a graça do Senhor bastava para Paulo. E pronto, Paulo, vai. Meu Deus. Se formos mostrar para os irmãos a luta que nós passamos para manter essa igreja até nos dias de hoje, muitos dos irmãos sabem o que aconteceu. Muitos dos irmãos sabem. Mas não há necessidade de ficar falando isso. Hoje, nessa pregação, hoje eu quero falar disso um pouco, para que os irmãos observem, meu irmão, o que passa com você é diferente do que passa com o outro. Talvez a luta do outro é muito mais pesada do que a tua. E talvez a luta desse outro é mais leve, é mais suave do que a sua. Mas não tem problema. Se a luta do outro é mais pesada ou não, ou se é mais suave ou não, não tem problema nenhum. O importante é uma coisa: nós precisamos, como servos de Deus, passar por tudo isso e estar sempre à disposição de Deus. Não é isso que vai me tirar da obra, não é isso que vai me afastar da casa do Senhor, não vai. Não importa, estou pregando com a língua adormecida, me incomoda, é ruim, mas não vai me tirar da presença do Senhor, não vai deixar de eu falar das maravilhas de Deus. A falta de ar às vezes vem sobre a minha vida, que é ruim de eu pregar, tudo bem, não tem problema nenhum também. O problema financeiro também não tem, sem problema, vamos lá. O problema familiar, com os meus parentes, do meu sangue, também não tem problema, não vai me impedir de fazer a obra de Deus. Aleluia. E eu quero, com essa ministração, que você também, que está aí como líder de Deus, se coloque à disposição, porque você é servo, você é o servo do Senhor. E como servos de Deus, meu irmão, vamos pagar o preço, igreja. Vamos pagar o preço que Sadraque, Mesaque e Abednego pagaram. Ah, vai ser lançado na fornalha. Acende a fornalha 7 vezes mais, porque eles brincaram comigo. Eu quero ver eles torrado, queimado. Mandaram acender 7 vezes mais. Quando o homem chegou perto para abrir a fornalha, ele foi queimado. Os homens foram colocados lá dentro, na fornalha, 7 vezes mais aquecida. Antes de entrar na fornalha, eu creio, eles não ficaram olhando um para o outro. Sadraque não olhou para Mesaque, nem para Abednego, e ficou falando: agora já foi, acabou, é o nosso fim. Puxa vida, foi bom estar contigo, meu irmão. Prazer estar do seu lado, você é um grande homem de Deus, mas tudo bem, acabou. Não, eles não ficaram trocando olhares e nos olhares falavam: agora acabou tudo. Não, acredito eu que quando estava naquela situação, eles estavam ali, preparado para se encontrar com o Senhor, preparado para se envolver no mistério de Deus, em algo sobrenatural de Deus. Porque o homem de Deus, meu irmão, os servos do Senhor, aquele que paga um preço, ele consegue discernir as
sentir situações que vão acontecer. E eles foram lá e pagaram o preço. Daniel pagou o preço de estar longe da sua casa, longe da sua nação. E Daniel amava tanto a sua nação, meu irmão. Ele era um patriota, ele abria a janela, ele dobrava o joelho e ele ficava orando, intercedendo para Jerusalém. Aleluia, ele tinha saudade da sua nação, do seu povo. Ele pagava preço. Quantos homens pagaram preço nessa terra? E você não quer pagar um preço, meu irmão? Líder, você não quer pagar um preço, líder? Todos pagaram preço. Jesus pagou um preço. Todos pagaram. E nós também vamos pagar. Eu estou pagando. Vou continuar a pagar. E não tem problema nenhum. Agora, será que você chegou numa situação que você diz assim: não, eu não quero pagar preço nenhum, eu quero viver na boa? Meu irmão, toma cuidado com esse cristianismo que estão lhe oferecendo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: toma cuidado com esse cristianismo que estão te oferecendo. Jesus, ele chamou os seus discípulos, chamou os homens para seguir. E ele foi falando logo: olha, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Ele foi falando logo: não vai ser fácil, vai ser difícil. Os discípulos de Jesus, eles estavam numa situação de pobreza. Os homens que tinham dinheiro, os homens que tinham casas, que tinham terrenos, fazendas, ovelhas, eram homens com posições boas. E os discípulos não tinham como ter isso naquela época, porque haveria uma perseguição sobre a vida deles. Como poderia ter um discípulo de Jesus ter várias fazendas naquela época, sendo que havia uma perseguição grande? Obviamente que não. Iam tomar a fazenda dele, iam roubar tudo que ele tinha, e iam matar ele ainda. Como aconteceu com vários discípulos, com vários cristãos daquela época. Naquela época perseguia a igreja de uma forma brutal. E a história nos ensina que a igreja, ela teve que correr pelo mundo, fugir, se esconder. Se esconderam em tumbas, catatumbas, tumbas na verdade, lá em Roma, várias delas, em cavernas, em florestas. Já pensou, meu irmão? Que situação de um olhar para o outro e dizer: puxa vida, mas isso aqui que é o reino de Deus, é isso que nos ofereceu? Vivemos em buracos, em cavernas, em tumbas, onde há mortos, há corpos, cadáveres. É isso que é o cristianismo, é isso que é o evangelho, é isso que é as boas novas. É para isso que nós somos chamados. Aí hoje, no século 21, nós estamos aqui no século 21. Um cristianismo tranquilo, diferente daquele passado. Não há perseguição no Brasil. Ninguém está te perseguindo. A polícia não está batendo na tua porta porque você está fazendo culto. As pessoas às vezes não gostam de você porque você é um cristão, você serve a Deus. Às vezes te criticam, falam um monte de bobeira para você, mas não sai batendo em você, não sai, te matando, nem matando a sua família. Não. Se hoje, no século 21, se houvesse uma perseguição sobre os servos do Senhor, será que nós, como servos de Deus, iríamos pagar esse preço de sermos cristãos? Será que de repente hoje, por exemplo, hoje o culto, e aí entra a polícia aqui, me pega, me bate, me prende, coloca algema, me dá soco no rosto, me derruba no chão, chuta a minha boca, quebra os meus dentes, quebra o meu braço? Será que no próximo domingo os irmãos vão vir para a igreja? Espera aí, aconteceu isso com um apóstolo da igreja? Se eu for lá, vai acontecer comigo também. Eu acho que vou fazer o seguinte: vou ligar para os irmãos, e aí nós fazemos o culto
pela tecnologia, pelo telefone em secreto. Hoje nós vamos ler na palavra tal. Irmão, está ouvindo? O telefone está pegando? Abra aí a sua Bíblia aí, no versículo tal. Agora nós vamos louvar a Deus, vamos chamar o coral. Cada um no telefone, o coral lá no telefone vai louvar a Deus. Mas aqui na igreja, acho que ninguém viria não. Porque se vinho, o pau ia comer. Eu bati já um apóstolo lá e vocês ainda estão brincando, então pode bater em todo mundo. Leva para cadeia, bate mesmo. E se falar de Jesus lá no emprego, se falar de Jesus no ônibus, é para bater, é para fazer uma rodinha e descer o rei. Ô irmão, eu estou brincando assim, mas sabe, o negócio é muito sério, igreja. Será que você viria para a igreja? Será que você queria ser um cristão? Será que você ia bater no peito e dizer, não, eu sou servo de Deus, pode me bater, pode fazer o que for comigo, eu sou servo de Deus, eu não vou negar, e eu estou aqui para dizer que Jesus te ama. Depois de tudo isso, o touro ia descer em cima de você. Será que você ia querer ser um cristão? Será que você ia ter um desejo de ser um servo de Deus? Mas amém, isso foi lá no primeiro século, na época de Jesus. Hoje estamos no século 21. Hoje o evangelho é tranquilo. Ser crente é muito bom, ser cristão é muito bom, né? É tranquilo, suave. Mas o Senhor Jesus tem nos chamado para uma obra, e essa obra precisa pagar um preço. E nem todos querem pagar esse preço, mas ainda dizem, sou servo de Deus, sou cristão, e vamos viver a vida. Essa é a reflexão nessa noite. Essa é a palavra nessa noite. Nós estamos entrando numa situação que muita coisa vai mudar. Eu talvez não vou poder ficar aqui direto agora nos cultos. Vou ter que começar a sair. E a igreja vai estar pronta para obedecer os pastores dessa igreja, para manter a organização. Não pode ter organização só quando eu estou aqui. Os irmãos só podem me obedecer. Quando não tiver, aí vai ser uma rebeldia total? Vai ser uma briga entre irmãos? Eu não gosto de você, eu não aceito você, não, você não sei o que, não sei o que. Como que vai ficar? Deus está nos levando para algo tremendo e poderoso. Nós estamos preparados para isso? A igreja está preparada para ficar 1 mês, 2 meses sem eu estar presente aqui? E de repente os irmãos falam, puxa vida, o apóstolo não está presente, eu gosto tanto dele, eu gosto tanto da palavra dele. Puxa vida, cadê o irmão? Não sei o que, está muito ruim a igreja agora, vou para outra igreja. Porque teve irmãos que não quis mais ficar na nossa igreja, porque a igreja cresceu. E eles gostavam da igreja pequenininha. Porque quando a igreja era pequenininha, todo mundo conseguia falar comigo numa boa, dava atenção para todo mundo, sabe? E a gente sabia de várias situações, era fácil de resolver as coisas. Mas quando a igreja cresceu, alguns irmãos acharam, puxa vida, já não estou muito bem, aqui já não é mais meu lugar, eu gosto da igreja pequenininha. Meu Deus, a igreja vai ter que ficar pequenininha o resto da vida? Será que isso é uma visão de Deus? Para manter a comunhão, então tem que ser pequeno? Tem que ser 30 membros para o resto da vida? Então alguns saíram por isso, e nós não podemos segurar ninguém. Mas essas pessoas não estavam preparadas para isso. Mas e você? Está preparado, meu irmão, para algo que vai acontecer no nosso ministério? Os irmãos estão preparados para algo tremendo da parte de Deus, que Deus quer fazer nessa igreja? Por que Deus quer fazer? Porque Deus conhece o coração do homem. Deus viu homens que se colocaram à disposição de Deus, homens que quiseram pagar um preço. Deus viu a minha vida, Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe até onde eu posso ir. E Deus então me chamou para uma obra, e eu não vou me acovardar. Eu estou à disposição de Deus e vou fazer a obra de Deus. Mas e você, meu irmão? O preço que você vai pagar? Está pronto para pagar o preço, igreja? Está pronto para pagar o preço, meu irmão? Se você não está pronto, você tem que estar pronto, no nome de Jesus. Porque senão você vai ficar para trás, ou você vai sair desta igreja. Você não vai conseguir acompanhar. E essa igreja é uma igreja muito boa, com uma palavra boa, uma igreja que tem curso de teologia, como foi falado aqui, uma igreja que se
preocupa com as crianças, com a educação das crianças, uma igreja, sabe, que valoriza as famílias, uma igreja que vai contra qualquer coisa errada. Nós não passamos a mão. Se tem algum erro, nós vamos lá tratar esse erro. Nós não vamos aceitar coisas erradas, sabe? Nós zelamos pelo altar de Deus. Ninguém sobe aqui de qualquer maneira, de qualquer jeito, faz o que quer. Não, aqui sobe, e aqui, sabe, nós cuidamos para que tudo esteja certo diante do Senhor, diante da palavra. Homens com a vida santificada, com a vida no altar, pessoas realmente dignas do Senhor, sabe? É uma igreja que se preocupa com o crescimento, com a maturidade de um cristão. Estamos formando aqui homens e mulheres de Deus para chegar lá fora e não trazer escândalo. Pelo contrário, as pessoas olharem e dizer: puxa vida, você é um crente mesmo, você é um cristão mesmo. Parabéns, parabéns para o seu pastor, para a sua igreja. Parabéns. É isso que eu desejo, é isso que eu quero. Que as pessoas elogiem o irmão, elogiem a irmã. Por que está te elogiando? Porque você tem demonstrado aí para as pessoas que você é um verdadeiro servo do Senhor. Mas não é um crente meia boca, não. É um crente, sabe, na igreja, domingo é crente, a semana toda não é crente, cheio de piadinha maligna, cheio de coisas erradas, chavecando irmã, de olho nas irmãs, irmã com coisas erradas também, fazendo um monte de bobeira. As pessoas ficam só olhando. Ele diz que é crente lá, diz que é servo. Coisa ruim, coisa desagradável, meu irmão, é uma pessoa chegar e apontar o dedo com um crente e falar: você é crente? Desse jeito? Você fala mal das pessoas, você não tem paz com ninguém, você vive brigando com todo mundo, e você diz que é um cristão? Você só ama você mesmo, você não ama ninguém. Não é ruim demais, Deus, a gente ouvir esse tipo de coisa? Não é triste? Porque, de uma certa forma, é um escândalo para a igreja, para a obra do Senhor. Então nós, como servos do Senhor, nós não temos que aceitar esse tipo de coisa. É um preço a ser pago? É um preço a ser pago. Então vamos pagar o preço? Vamos pagar. Não quer pagar um preço, meu irmão? Não quer pagar um preço? Então, o que nós temos que fazer? Abrir os seus olhos. Você talvez não vai morar no céu, você talvez não vai ser arrebatado, e para sua surpresa, você vai ficar talvez muitos anos dentro da igreja, mas na hora você será lançado no lago de fogo e de enxofre. Que é isso? Como pode? Jesus falou: muitos chegarão e falarão para mim: olha, no teu nome eu orei, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz o tal. E Jesus vai falar abertamente. Repita comigo, igreja: abertamente. Repita comigo o que eu vou falar: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Para quem será lançada essa palavra? Para os servos, para os que servem. Não é para o mundo lá fora. Deixa eu perguntar para você: quem lá fora no mundo está orando? Quem lá fora no mundo está curando pessoas? Quem lá no mundo está levando a palavra de Deus? O mundo não faz isso. Quem faz isso? Quem faz isso? Os servos que faz isso. É os servos que oram para curar as pessoas. É os servos que lê a palavra, que levam o evangelho. São os servos que libertam pelo nome de Jesus Cristo. Esses mesmos servos chegarão para Jesus e vão falar para Jesus: no teu nome, Jesus, eu curei, no teu nome eu fiz um monte de coisa. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Dura palavra? Dura palavra. A verdade, ela é dura, sim, mas é a verdade que nos torna servos verdadeiros de Deus. Eu prefiro ser duro, eu prefiro pregar a verdade do
que ficar maquiando a verdade. Porque depois é eu que serei cobrado de Deus. Eu te dei uma missão de você falar a verdade, de você pregar o evangelho, de ensinar o povo, e você só ficou maquiando, só ficou brincando, e o povo saiu mais confuso do que tudo. Era para falar a verdade, não era para ficar, sabe, brincando, era para falar a verdade. Não quero saber quem está achando gostoso, quem não está, era para falar a verdade. É isso que Jesus vai falar, se eu não falar a verdade. Sabe o que acontece com pregadores assim como eu? Nem muitas igrejas gostam de ouvir um pregador assim. Prega uma vez só, depois não vai mais. É poucas igrejas que convidam de novo. Sabe quem é a igreja que convida? Aqueles que a maioria da igreja gosta. De uma boa palavra, coisa linda, milagre acontece, tal, vamos chamar porque é um homem de Deus, é uma bênção. Mas um pregador que fala a verdade, a Bíblia Sagrada, nem todos querem ouvir. Nem todas as igrejas abrem muito a porta. Porque ser tão duro assim, puxa vida, mas por que você não é tão duro assim? O pior é se eu fosse duro e se eu não desse exemplo nenhum. Mas graças a Deus eu dou exemplo. Graças a Deus o líder de vocês, o apóstolo que está aqui em cima nesse altar, ele dá exemplo para vocês. E não é de agora não. Talvez você que está há pouco tempo comigo, ainda você fica com o pé atrás. Mas há homens de Deus comigo aqui mais de 15 anos. E conhece a minha vida, conhece a minha família e conhece a minha honestidade.